Eu sou a professora Eliane Martins, trabalho com a disciplina de Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa. Mas afinal, o que é língua? Vejamos alguns conceitos. A língua é tida como um órgão do corpo humano responsável pela mastigação, pela degustação, pelo paladar. E tem alguns teóricos que falam a respeito da língua enquanto ciência. Saussure foi o primeiro teórico a perceber a linguística como ciência. E o que ele disse? Língua é um sistema organizacional que tem como função a comunicação. Já o Bakhtin, um outro teórico, ele menciona a língua como algo para interação, serve para interação entre os falantes de uma mesma comunidade. Aqui nós percebemos a língua enquanto um sistema. O que é o sistema, né? Nós temos aqui o sistema respiratório e o sistema solar, para exemplificar enquanto sistema organizacional, conforme a teoria de Saussure. E o que é linguagem? Muitas pessoas têm o hábito de confundir língua e linguagem. Língua, conforme dito anteriormente, é um sistema que tem como função a comunicação. E a linguagem, como podemos defini-la? A linguagem é toda a expressão humana, seja uma expressão corporal, seja uma expressão musical, seja por meio de gestos, símbolos, enfim. Agora, não vá se confundir, hein? Libras, por mais que apresente alguns sinais, é uma língua. Não é linguagem, não pode ser considerada apenas como uma linguagem. Libras é a língua brasileira de sinais, certinho? Então, vejamos, linguagem é forma de expressão, característica inata, inerente ao homem. É a capacidade que o homem tem para se comunicar. A linguagem apresenta aspecto individual e outro aspecto social, sendo impossível conceber um sem o outro. A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo a um sistema estabelecido e uma evolução. E os tipos de linguagem? Nós temos a linguagem verbal, que é a linguagem falada e a linguagem escrita, a linguagem não verbal, que se dá por meio de símbolos, de gestos, de som, enfim, tudo o que se manifesta faz parte da linguagem. E nós temos a linguagem híbrida ou mista, que é a junção das duas, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. É muito perceptível observarmos a linguagem híbrida mista, né? Em histórias em quadrinhos, em charges, cartoons. E o que é cultura? Cultura é considerada a totalidade de produtos intelectuais, sociais, comportamentais e cognitivos, seja como artes, língua, crenças, costumes, hábitos, leis, música, educação e etc. Você deve perguntar, o que a cultura tem a ver com a língua e com a linguagem? Tem tudo a ver. Vamos ver aqui uma situação de variação linguística. O que é isso, afinal, professora? Variação linguística, como o próprio nome está dizendo, são as variedades da língua. Tem um texto chamado Nós Mudemo, do Fidêncio Bogo, que é um exemplo de uma variação regional, cujo assunto é uma criança que vai à escola e, no contexto, ele sofre preconceito linguístico. Por quê? Pelo simples fato dele falar nós mudemos. É que nós mudemos onde, professora? Nós veio da fazenda. E risadinhas da turma. Esse é um trecho do texto. E
Quando a gente fala em variação linguística, é importante a gente entender o seguinte: a nossa língua possui essas variações, nós temos que saber adequar as variações aos diferentes contextos. Não existe uma linguagem, uma forma de comunicar superior à outra. Nós temos maneiras de nos comunicar diferentes e cabe a cada um de nós respeitarmos a maneira do outro se comunicar. Vejamos um exemplo aqui de uma variação linguística chamada de socioleto. É a variação social, chamada de socioleto. O que é isso? É quando o falante ele possui um nível intelectual superior ao outro e, por isso, ele utiliza um vocabulário mais rebuscado e, muitas vezes, dependendo do contexto em que ele está, o outro não compreende a forma de comunicação. Vejamos um exemplo claro em um discurso, num consultório médico. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, veja só, no primeiro momento, o médico, ele dá o diagnóstico ao paciente, utilizando termos científicos, e o paciente fica ali apavorado por não conhecer a forma, o tipo de linguagem utilizada, né, pelo médico. Depois, no último quadrinho, é possível a gente perceber que quando o médico utiliza uma linguagem mais próxima da realidade do paciente, ele compreende a mensagem que foi transmitida. Por outro lado, nós temos a variação regional. Assim como a história do Nós Mudemos, nós temos várias outras situações em que mostram a variação regional. Conforme o texto do Nós Mudemos, lá ficou bem claro que existe uma variação regional. O que é, né? O que são as variações regionais? É conforme você fala naquela região. Em Goiás, por exemplo, nós chamamos a abóbora de abóbora. No Nordeste, nós conhecemos a abóbora por jerimum. A mandioca em Goiás é mandioca, no Nordeste é macaxeira, entre outras variações. Temos também a forma variante do Chico Bento, né, quando ele diz assim: as nuvens faz uma forma tão bonita, forma de passarinho, de coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma que tem? De chuva. Observe como é a fala do Chico e da Rosinha. Olha a troca da vogal, a forma como eles pronunciam a vogal O e a forma como eles colocam. Existe aí uma variação regional também. O bonita, né? No caso seria bonita, e aquela, né? É em função da forma como o Chico e a outra personagem aprenderam, né? Foi a língua materna. Como eles conceberam a língua, eles falam. Por isso é importante sabermos respeitar a linguagem do outro, a forma do outro comunicar. É possível perceber que a mensagem foi transmitida. Nós conseguimos compreender o que eles falaram. E esse é o objetivo. Desde que há a comunicação, desde que você compreenda o que o outro está falando, é válido. E cabe a cada um de nós respeitarmos a forma do outro falar. Nós temos também as variedades estilísticas. O que é isso, professora? É a variação conforme a adequação do momento ali. Variedades estilísticas, nós consideramos a variedade formal e a variedade informal. O que é a variedade formal?
ela é utilizada em situações formais, né? Tida também como a linguagem padrão da língua portuguesa. Quando é que eu vou utilizar isso, professora? Em situações formais, né? Em uma reunião, em uma palestra. Já a linguagem informal, você poderá utilizar em situações informais, como em um grupo de amigos, em uma reunião de família, enfim, situações informais. E o que isso tudo tem a ver com a comunicação? Tem tudo a ver com a comunicação. Afinal, o que é a comunicação? É o processo de transmissão e recepção de mensagens entre o emissor, que é aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Essas mensagens, elas são transmitidas por meio de um canal, dentro de um determinado contexto, apresentando um conteúdo específico no código. Qual é o código que nós estamos utilizando agora? A língua portuguesa. Língua, linguagem e cultura estão interligadas. Isso você poderá observar lá no infográfico da unidade de aprendizagem Língua, Linguagem e Cultura nos Meios de Comunicação, cuja mostra a relação entre língua, cultura e comunicação. Que a cultura é disseminada pela comunicação e acontece por meio da língua, que é influenciada pela cultura. Certinho? Até a próxima aula.